Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3:1. Lembrando que nós estamos estudando e meditando as cartas que foram escritas e dirigidas para as 7 igrejas da Ásia Menor que se encontram em Apocalipse. E hoje nós iremos meditar e estudar na carta que foi escrita para a igreja que estava em Sardes. E essas cartas, elas revelam o estado espiritual dessas igrejas, dos membros que frequentavam essas igrejas. Diz o seguinte, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, lembrando que o anjo é o pastor, o bispo, o apóstolo, enfim, o responsável da igreja local. E como que funcionava isso? O Senhor Jesus, ele ordenou que João ele escrevesse as 7 cartas e que ele mandasse cada uma dessas cartas para o anjo, para o pastor de cada uma dessas 7 igrejas. E o pastor, o responsável por cada uma dessas igrejas, ele tinha o dever de passar essa mensagem para os membros dessas igrejas. Inclusive, anjo significa mensageiro. Então, o pastor, o líder da igreja, o dirigente da igreja local, ele é o mensageiro de Deus. Ele passava para os membros, para as pessoas dessas igrejas, a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus. Continuando, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os Espíritos de Deus você encontra lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 adiante. Você lê lá e você vai encontrar os 7 Espíritos de Deus, que são os atributos de Deus. Amém? Agora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é um. Não são 7 Espíritos de Deus, é apenas um. Esses 7 Espíritos de Deus, você vai ver lá que são os atributos. Espírito de fortaleza, espírito de temor, espírito de sabedoria, enfim, são esses. E essas 7 estrelas justamente são os anjos, os pastores dessas igrejas. Continuando, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, fisicamente, os membros dessa igreja estavam vivos, mas espiritualmente eles estavam mortos. O que a pessoa está morta espiritualmente? É a pessoa estar afastada de Deus. E o que gera a morte espiritual é o pecado, é a iniquidade. Então estavam dentro da igreja
fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, ou seja, afastados de Deus. Versículo 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui o conselho é para que eles vigiassem, sabe? Para que eles deixassem, parassem de fazer aquilo que era errado, que não era correto na presença de Deus, aos olhos do Senhor. Versículo 3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então aqui Jesus estava dizendo para essa igreja, e hoje ele diz para muitas pessoas se lembrarem daquilo que têm recebido e ouvido. Ou seja, a pregação, o ensino, a palavra de Deus. Quando a pessoa ela abre a Bíblia dela e ela começa a ler, ela começa a meditar na palavra, ela está recebendo a palavra, o ensino de Deus. Quando ela vai para a igreja e ela ouve a pregação, o ensino, está recebendo a mensagem do Senhor. E a mensagem, a pregação, no caso, vai levar, vai influenciar essa pessoa a fazer aquilo o que é certo aos olhos de Deus, a viver da maneira que agrada ao Senhor. Inclusive ainda, no finalzinho do versículo 3 diz o seguinte, guarda-o e arrepende-te. Esse guardar não é simplesmente da pessoa guardar o conteúdo, aquilo que foi falado, não. Mas esse guardar justamente é colocar em prática, é viver a fé, é viver de uma maneira, de uma forma que agrada a Deus. Em outras palavras, viver de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E ele também diz, e arrepende-te, ou seja, a pessoa ela deve se arrepender de tudo aquilo que ela está fazendo que é errado aos olhos de Deus. E se ela se arrepender, ela não vai mais voltar a fazer as práticas erradas que ela fazia antes. Continuando, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então aqui Jesus estava querendo que esta igreja, que essas pessoas se arrependessem e que eles vigiassem, porque ele voltaria como um ladrão para eles e contra eles, caso eles não se arrependessem. Então hoje isso, para mim, para você, é o seguinte: como disse o Senhor Jesus, vigiai e orai. Então nós temos que vigiar e nós temos que procurar estar no centro da vontade do Senhor. E se a pessoa ela está fazendo aquilo
que desagrada a Deus, essa pessoa ela deve abandonar esse mau caminho. E por quê? Porque Jesus vai voltar. E outra coisa, a pessoa não sabe do dia de amanhã, não sabe se vai estar viva. E se a pessoa ela morrer e ela não tiver se arrependido das coisas erradas, essa pessoa ela não vai alcançar o que? A salvação da alma dela. Por esse motivo, todos os dias nós devemos procurar estar no centro da vontade de Deus, porque basta estar vivo para o quê? Para morrer. E outra coisa, como nós já falamos, nós não sabemos quando será a volta de Jesus, mas aqui ele disse, que ele vai vir como ladrão. Continuando, versículo 4, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, haviam algumas poucas pessoas nessa igreja que não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, essas pessoas, elas não estavam vivendo na prática do pecado e na iniquidade. Essas vestiduras que Jesus está falando justamente é a vida espiritual, o relacionamento do ser humano para com Deus. Então, nós devemos avaliar como está as nossas vestes, as nossas vestiduras diante de Deus, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Continuando, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, nós devemos procurar estar no centro da vontade de Deus para que as nossas vestiduras, ou seja, o nosso relacionamento com Deus não venha a ser o que? Contaminado, não venha a ser manchado. E o que mancha, o que contamina as vestes, aquilo que acaba o relacionamento da pessoa com Deus é o pecado, é a iniquidade. Continuando, finalzinho do versículo 5 de novo, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos, ou seja, aquele que conservar as suas vestes limpas, ou seja, se guardar do pecado, da iniquidade, daquilo que desagrada a Deus, essa pessoa será um vencedor. E essa pessoa, como nós já vimos, ela será vestida de branco, e Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante do Pai que é Deus e diante dos anjos. Em outras palavras, ela vai alcançar a salvação da alma dela. E por quê? Porque ela conservou as vestes limpas, ou seja,
ela conservou o relacionamento dela com Deus, com o Senhor Jesus. E para a gente finalizar, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito aqui que Jesus está dizendo é o Espírito Santo. E a igreja, no caso, se refere à igreja coletiva, os membros do corpo de Cristo, aqueles que estão na igreja ouvindo a mensagem, a palavra. É o Espírito de Deus que está falando com eles. E quando o Senhor Jesus aqui ele diz, quem tem ouvidos ouça, esse ouça é de ouvir, não é simplesmente da pessoa ouvir a mensagem, mas como nós já falamos, é dela colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está falando com ela. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, foi o estudo, a meditação de hoje que nós vimos da carta que foi escrita para a igreja que estava em Sardes. E na próxima semana, nós iremos ver o conteúdo da carta que foi escrita e dirigida para a igreja que estava em Filadélfia. Amém? Não perca. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Paz.